É praticamente impossível que um ser humano viva durante toda a sua vida sem desenvolver medo de absolutamente nada. Isso porque, desde os primórdios da existência humana, todos temos medo de alguma coisa, seja um medo grande, como o medo da morte, ou simplesmente o medo de insetos. E é sobre isso que vamos falar hoje: medos exagerados, fobias. Vamos falar sobre 7 fobias consideradas aterrorizantes. Vamos começar por megalofobia. É uma condição psicológica que caracteriza-se pelo medo intenso e irracional de objetos grandes. Isso mesmo, você não ouviu errado. Existem pessoas que têm um medo excessivo, que pode se manifestar em situações como ao ver edifícios altos, veículos grandes ou animais de grande porte. A megalofobia pode causar ansiedade extrema e, em casos mais graves, levar a ataques de pânico. Existem pessoas que sofrem tanto com a megalofobia que precisam fazer terapia para ser expostas gradualmente a objetos grandes e assim, quem sabe, talvez diminuir um pouco o medo para que possa viver em sociedade minimamente normal. Particularmente, aconselho que, se você tem megalofobia, nunca visite Itu, considerada a cidade dos exageros, que fica lá em São Paulo, onde muitos dos objetos são gigantes. Acrofobia, o medo exagerado de altura. Pessoas com acrofobia podem sentir pânico em lugares altos, mesmo que não haja perigo. As pessoas que costumam ter acrofobia, quando são expostas a lugares assim, têm sintomas como tremores, suor excessivo, ficam ansiosas, o coração simplesmente acelera e a tensão muscular é óbvia. E não é apenas estar em prédios altos que pode desencadear uma crise em uma pessoa com acrofobia, mas também subir escadas normais, escadas rolantes, voar em aviões, atravessar pontes ou até mesmo olhar pela janela de um lugar que nem seja tão alto assim, mas que possa causar minimamente desconforto. Assim como a pessoa com megalofobia, a pessoa que tem acrofobia precisa fazer terapia e, aos poucos, ser exposta a lugares altos para que consiga entender que muitas vezes não há perigo, por mais difícil que pareça, para quem sofre com esse problema. A possibilidade de viver como aquelas pessoas aventureiras que sobem o Monte Everest e que vão até lugares incrivelmente altos para viver experiências diferentes nunca será cogitada por uma pessoa com acrofobia, pois isso está totalmente fora de questão, levando em consideração que uma pessoa que tem esse problema pode chegar a ter um ataque cardíaco quando exposta a uma situação assim. Misofobia. Esse é o medo patológico de germes, também conhecido como germofobia ou verminofobia. Pessoas com misofobia podem evitar situações que exponham a germes, ter comportamento muito obsessivo e compulsivo, crises de ansiedade e desenvolver o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. É possível reconhecer uma pessoa com essa fobia de longe. Você raramente vai ver ela tocar em uma maçaneta, sempre com lencinhos para tocar em tudo, álcool para espichar em tudo, e assim é a sua vida. A pessoa que tem misofobia normalmente acredita que vai contrair germes que estão expostos ao seu redor, vai desenvolver doenças e, consequentemente, morrer. Então, por mais que você tente explicar para a pessoa que aqueles germes não podem ser mortais, dificilmente você vai fazer com que ela compreenda e aceite a sua explicação. Talassofobia. Essa, particularmente, é uma fobia da qual eu compartilho, pois eu a tenho. A talassofobia é o medo de corpos de águas profundos, como o mar, oceanos, os lagos e as piscinas. A palavra vem do grego thalassa, que significa mar, e phobos, que significa medo. A talassofobia pode causar ansiedade, aversão a ambientes com águas profundas e sintomas semelhantes aos da síndrome do pânico. Durante uma crise, a pessoa com talassofobia vai sentir seu coração acelerado, o suor excessivo nas mãos, nos pés e em outras partes, tremores por todo o corpo, dificuldade de concentração, falta de ar, como se estivesse se afogando, dor no peito, talvez até fraqueza e desmaios.
O diagnóstico da talassofobia é tão real que é feito por um profissional de saúde mental, como um psicólogo ou psiquiatra. O tratamento pode incluir sim medicamentos, como beta-bloqueadores, que ajudam a prevenir os sintomas de ansiedade. Pessoas com talassofobia podem evitar lugares com água, como praias, e mudar de regiões para que não precisem estar dia após dia passando por situações assim, tão inconvenientes. Então, é praticamente impossível que uma pessoa com talassofobia more em regiões próximas a rios ou praias. As pessoas com talassofobia algumas vezes comentaram sobre acharem que no fundo do mar existe algo além de apenas água. Para alguns, no fundo do mar não é lar apenas para peixes e tubarões, mas também para criaturas mais assustadoras e criaturas das quais nós nunca conhecemos. Se é real ou não, isso nós não sabemos, mas que na mente de uma pessoa com talassofobia é algo aterrorizante. Nictofobia. Essa é uma fobia que, por sua vez, atinge muito mais as crianças. Nictofobia é basicamente o medo extremo do escuro, que pode afetar a vida de quem a tem. A palavra vem do grego nictos, que significa noite, e phobos, que significa medo. Nictofobia é considerado um transtorno de ansiedade que se caracteriza por um medo irracional e incontrolável. As pessoas com nictofobia podem ter medo de ficar sozinhas no escuro, ter ansiedade em lugares assim e ter problemas para dormir. A nictofobia está associada ao ser humano desde o período pré-histórico, pois é considerada uma fobia evolutiva, já que o escuro está associado a ameaças de predadores. Ela pode ser causada também no ser humano por causa de traumas, como episódios de castigo ou violências sofridas em um ambiente escuro. Condicionamento vicário, ou seja, aprender um comportamento observando outras pessoas reagirem a determinada situação, quando muitas vezes ouvimos histórias de que mal está no escuro, de que coisas ruins vão estar no escuro. Algumas pessoas acabam levando isso de forma mais séria e mais drástica, e através dessas histórias desenvolvendo medo. Quem nunca ouviu uma criança dizer que não vai dormir no seu próprio quarto porque está escuro e talvez tenha um bicho embaixo da cama? Essa história é velha, porém para os adultos que têm essa fobia, muitas vezes isso é muito real. Para ficar bem da nictofobia, você precisa de terapia, e terapia de exposição, onde você precisa ser exposto a lugares escuros. Precisa de técnicas de relaxamento como respiração profunda e visualização, e medicamentos para gerenciar os sintomas da ansiedade. Muitas vezes é necessário o suporte emocional de familiares, amigos e profissionais de saúde. Eu sei que pode parecer bobagem ou apenas um medo infantilizado, porém, as fobias são realmente muito difíceis de se lidar. Batracofobia. Essa é mais uma das fobias que até eu compartilho. Batracofobia é o medo irracional de sapos e rãs. Os motivos que levam as pessoas a ter batracofobia são os mais variados. Medo de que as criaturas sejam venenosas, perigosas, medo de que as criaturas sejam apenas peçonhentas, nojentas, ou até mesmo o medo de que as criaturas sejam amaldiçoadas. Para mim, eu acho que é mais um nojo mesmo. Bom, as pessoas podem sentir ansiedade intensa, ter ataques de pânico se um sapo ou uma rã pular em si, podem também ter pesadelos e sintomas de ansiedade. Assim como todas as outras fobias citadas anteriormente, as pessoas com batracofobia precisam sim de terapia, exposição gradual e também estímulos provocados pelos próprios sapos. Então, querendo ou não, quando se faz terapia para tratar batracofobia, precisa ser exposto aos sapos, às rãs e de certa forma se aproximar deles. Eu acho que dessa terapia eu vou ficar longe. As pessoas que moram em áreas rurais e têm batracofobia, infelizmente não tem muito para onde correr, levando em consideração que tempos chuvosos você não pode ir simplesmente na esquina, que você provavelmente vai encontrar um sapo, uma rã. Na região onde eu particularmente moro, tem muitos sapos, rãs e o que a gente chama de gia, que são rãs bem pequenininhas que pulam na gente o tempo todo. Eu particularmente tenho muito medo e não tenho previsão de perder esse medo nem um pouco cedo. Enfim, vamos para a próxima fobia.
Autofobia. Essa é a última fobia do vídeo, mas não menos importante, porque é uma fobia que não tem medo de algo visível, de algo físico em si, mas ela é compartilhada por muitas pessoas e é até um pouco triste falar sobre essa fobia. Da mesma forma que existe a fobia social, que é o medo de ficar em lugares com muitas pessoas, também existe a autofobia, que é o medo do abandono, medo de ficar sozinho, isolado, sem outras pessoas por perto. Esse é um distúrbio psicológico que pode afetar a vida social, profissional e íntima. A pessoa que sofre com autofobia normalmente tem uma preocupação obsessiva com a solidão, o medo do que poderia acontecer caso estivesse sozinho, sentir-se separado do próprio corpo quando está só. As causas podem ser ansiedade social, depressão, abandono dos pais. Pode também ser transtornos que aconteceram durante a infância e normalmente é muito associado ao transtorno de personalidade borderline. A pessoa que sofre com autofobia precisa aprender a ter hobbies, seja lá jardinagem, leitura, meditação, caminhada, qualquer um deles, para entender que a sua companhia já se basta. Precisa ter um bom círculo de amigos que incentive a pessoa a ficar sozinha, precisa ter familiares que o auxiliem. Um acompanhamento psicológico também é necessário, porque, como eu citei anteriormente, muitas vezes isso pode se desenvolver e transformar-se num caso de depressão. E no caso de ser borderline, aí sim que precisa mais ainda da terapia e do acompanhamento psicológico. Porque, como nós bem sabemos, os borderline e os bipolares são as pessoas que mais tiram a própria vida em sociedade hoje em dia. Então, vale muito a pena. Se você conhece alguém com essa fobia, faça a sua parte, estenda a mão e se doe no que puder. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no Elos do Conhecimento. Eu vou deixar passando aí na tela o arroba do meu Instagram particular e do Instagram do canal, se vocês quiserem seguir. E até o próximo vídeo. Fui!